Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência aqui no nosso curso. Você que está aqui comigo, nós estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Bem, eu quero ressaltar novamente, caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do nosso fórum. Se você quiser fazer alguma crítica, alguma colocação, qualquer tipo de menção que você queira, nós temos o fórum. E se você gosta, eu também estou nas redes sociais, lá no Instagram, professor Eduardo Galante, tá bom? Olha só, lembro novamente a você o seguinte: Antes de estar aqui à frente, eu pesquisei bancas de concursos e quis saber como esse assunto é cobrado. E, evidentemente, então, com base nessa minha pesquisa, eu trouxe o que há de mais atual para você, tá bom? Bem, pessoal, na aula anterior, nós então demos início ao assunto adoção. Novamente quero frisar para vocês, assunto adoção está na moda, está na crista da onda, muito cobrado. E na nossa aula agora eu quero então complementar estas informações para que qualquer pergunta que envolva o assunto adoção, você tenha condições então de gabaritar, ok? Vamos lá então? Vem comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 7. Nós estamos estudando então a Lei 8.069 e respectivas atualizações, ok? Dando sequência então ao assunto adoção. Bem, na aula anterior eu trouxe para você uma série de informações. Falei daquelas questões que envolvem principalmente a adoção, quando a pessoa tem mais de 12 anos, quando tem menos. Falei de uma série de informações lá, todas elas muito importantes para você. Dando sequência aqui, nós vamos novamente trazer mais algumas questões de prova que eu transformei em teoria para você, ok? Então vamos lá. O primeiro assunto que eu quero tratar com você é o seguinte, é a questão do vínculo, o vínculo da adoção. Em termos práticos, o que se entende por vínculo da adoção? Olha só, normalmente quando há uma adoção, pessoal, pressupõe-se então que a partir daquele momento estão criadas relações familiares. Evidentemente que do ponto de vista jurídico, nós chamamos isso de vínculo. O vínculo da adoção nada mais é do que o seguinte: é aquilo que vai ligar o adotante ao adotado. É isso. Ou seja, eu não posso chegar numa situação, por exemplo, eu vou no orfanato, pego uma criança e falo, agora é minha, eu adotei. Não, as coisas não são assim. Para que se crie esse vínculo aqui, é necessário que haja uma formalidade, que haja um respaldo legal. Nós não podemos pegar uma criança simplesmente e falar, eu adotei. Não, esse vínculo de adoção é feito, gente, por uma sentença judicial. Então, se cair na nossa prova como é feito o vínculo da adoção, você já sabe então que ele vai se constituir por uma sentença judicial. Ou seja, não é de qualquer jeito não. Existem formalidades a serem cumpridas, tá bom? Então, o vínculo da adoção, ele vai se constituir por uma sentença, ok? Por uma sentença, então, essa sentença aqui, ó, judicial. Um minutinho só, aí essa sentença aqui judicial, e esta sentença, uma vez então que sai a sentença, o juiz deu a sentença, o que deve ser feito? Essa sentença deve ser levada lá no cartório de registro civil, mediante mandato, e aí então o que vai acontecer? Nesse caso especificamente, então, estará ali mantida o vínculo de adoção, tá? E mais, não há qualquer certidão nesse fato. Por quê? Nesse caso aí a sentença por si só já se constitui com o vínculo, ok? Então, esse vínculo de adoção, que será constituído por uma sentença, será inscrito aonde? Lá no registro civil, ok? Não esqueçam desses detalhes. Será escrita lá, então, lá no registro civil, mediante mandado. Professor, tem como o senhor marcar isso aí para mim? Tem. Sabe por quê, gente? Isso aqui é muito explorado em prova.
Vamos lá, ó. Isso aqui, ó, muito explorado em prova, ok? Essa sentença aqui, então, ó, a sentença civil, ó, sentença civil, ela vai ser escrita lá no registro civil, tá? Então, essa sentença aqui judicial, ó, vai ser inscrita lá no registro civil, mediante mandado. Pronto! Agora que eu já tenho essa noção, eu posso, então, avançar mais um pouco. Vamos lá! A inscrição, essa inscrição, quando for feita a inscrição, gente, o que irá contar nessa inscrição? Vai constar o seguinte, o nome dos adotantes como os pais. Evidentemente, pessoal, se foi criado esse vínculo, nada mais justo. Então, o nome dos adotantes irá constar no registro como sendo o nome do pai. Então, quando tem a certidão de nascimento, lá não tem escrito assim, pai, mãe? Pois é, no caso da adoção, onde estiver pai, vai constar o nome do adotante, tá? Onde tiver mãe também, isso quando for feita por um casal. Bem como também, gente, o nome dos seus ascendentes. Por exemplo, suponha-se que o adotante, então, né, chame lá João da Silva, e que quais o nome dos avós? Quais o nome dos avós ali? O nome dos avós, então, irá constar também nesta certidão. Ou seja, esta inscrição vai constar o nome dos pais e dos avós, tá? Esse mandado, gente, ele será arquivado, tá? E através desse mandado judicial, haverá, então, um cancelamento do registro original do adotado. Deixa eu te explicar isso aqui na prática, como funciona. Vou dar um exemplo prático. Eu nasci, os meus pais biológicos foram lá e me registraram. Por algum motivo, acabou que passou-se o tempo, meus pais me deram para adoção. Aí eu fui adotado, eu já tenho uma certidão de nascimento, não já? Aí eu fui adotado, o juiz deu uma sentença judicial. Aquela sentença judicial, então, o que vai acontecer? Ela vai ser levada ao cartório do registro civil através de um mandado, não é isso? Aí o que vai acontecer com aquela minha certidão de nascimento original? Ela deixará de existir e terei uma nova. Na nova certidão, terá o nome dos pais que me adotaram, terá o nome dos avós, ou seja, o nome dos pais que me adotaram, isso tudo tem que estar lá. E mais, sabe o que vai acontecer com aquele registro meu original? Ele será cancelado, overgame, tá bom? É assim que funciona na prática então. Pronto, você já sabe como que irá funcionar. Dentro desse detalhe aqui é muito importante, gente, olha, o adotante, ele pode pedir algumas coisas desde que previstas em lei. Por exemplo, a pedido do novo adotante, o novo registro, gente, ele pode ser lavado, sim, no cartório civil do município da sua residência. Professor, não entendi, explica isso. Explico. Deixa eu te falar aqui. Novamente um exemplo. Eu nasci no município, vamos escolher o município desse Brasilzão nosso aí, vamos escolher, por exemplo, eu nasci em Vitória da Conquista, meus pais biológicos, pronto, aí eu fui dado para adoção. Quem que me adotou? Um casal de Salvador, um exemplo, de Salvador. Pode ser então que no meu registro novo, não vou ter um novo registro? Ao invés de constar lá, olha, desse registro ter sido feito lá em Conquista, ele pode ser lavrado, sabe aonde? Lá no município, então, de Salvador. Vai constar o seguinte, eu vou ser registrado lá em Salvador, tudo tranquilo. Ou seja, no município aonde quem adotou mora, beleza? Isso é possível. Nenhuma observação sobre a origem do ato, gente, poderá constar sobre todo aquele processo de adoção. Não pode haver lá na certidão de registro qualquer menção, pessoal, ao fato de todo o processo da adoção. Isso seria muito constrangedor. Não pode não, tá bom? A sentença, ela vai conferir ao adotado o nome do adotante, ou seja, o adotante ali, o sobrenome dele é o quê? É José João? Então, tudo bem, vai estar lá. A sentença vai conferir ao adotado, então, o nome do adotante. Ou seja, filho de José da Silva, por exemplo. E a pedido de qualquer deles, poderá, inclusive, determinar a modificação do prenome. Gente, olha só que interessante isso aqui. Presta atenção. Olha
que situação, olha que legal isso aqui. Suponha-se que eu nasci e o meu nome é Eduardo. E meus pais biológicos, então, me registraram por Eduardo. Sabe o que aconteceu? Fui dado para adoção. Quando eu fui dado para adoção, a família que me adotou, ela não quer o nome Eduardo, ela quer mudar esse nome. É possível? É possível. É possível, então, que eu passe a se me chamar, por exemplo, Antônio. É possível, então, ó, o nome do adotante. Olha aqui, a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante. Tá, filho de tal, beleza. E a pedido de qualquer deles poderá determinar a modificação do prenome. Viu que legal? Então isso, gente, é uma maneira... olha, na prática eu posso dizer para vocês o seguinte, isso é muito comum, viu? A maioria das pessoas, a maioria dos casais que adotam, eles pedem para mudar tudo. E tá certo. Nova vida, nova chance, ok? Caso a modificação do prenome seja requerida pelo adotante, gente, é obrigatória a oitiva do adotando. Imagina a seguinte situação, vamos lá. Essa aqui também é muito legal de explicar, eu gosto muito dessa aula, gente. O meu nome é Eduardo. Ok, meu nome, minha família natural me deu o nome de Eduardo. Fui dado para adoção. Aí quando eu cheguei lá na adoção, o que aconteceu? A família que me adotou falou, olha, eu quero mudar o nome dele. Eu quero colocar o nome dele agora de Gasolino. Não, peraí, gente. Nesse caso... Caso a modificação do prenome seja requerida pelo adotante, ou seja, não sou eu, caso seja requerida pelos pais que me adotaram, sabe o que vai acontecer? Eu preciso ser ouvido. Ué, tá doido? Vai me colocar o nome de Gasolino? Particularmente, eu respeito a todos que têm esse nome, mas eu não me sinto confortável. Colocar o nome desse em mim e falar, não vai mudar meu prenome não, Gasolino, negativo. Então, nesse caso, eu tenho que ser ouvido, tá? Ah, professor, e se o senhor ainda não tiver condições, não tiver discernimento necessário? Por exemplo, se o senhor tiver 1 ano de idade, aquela pessoa lá, né, o Ministério Público, no caso, que é o responsável pelo menor, ele será ouvido. Aí vai lá no Ministério Público, ó, o menino que eu tô adotando aí, o nome dele original é Eduardo, mas eu tô adotando, eu quero mudar o nome dele para Gasolino. O Ministério Público vai ter que, então, agir nesse caso aí, tá bom? Mas tem que ser ouvido. A adoção, ela vai produzir efeitos a partir de que momento? Significa dizer o seguinte, gente, a partir de que momento que você fala assim, não, agora essa criança é adotada, ela é minha e pronto. Tudo que acontecer daqui para frente agora está garantido pela lei. É a partir do momento da sentença que constituiu a adoção. Tá? A partir do momento que transitou em julgado, a vocês que não são do direito, transitar em julgado significa o seguinte, não tem mais como recorrer, não tem mais recurso. Então, a partir do momento que a sentença constitutiva criou o vínculo da adoção, a partir do trânsito em julgado, acabou. A partir dali, então, a adoção já está produzindo efeito. A única exceção diz respeito ao seguinte, olha, é aquela questão em que a pessoa manifesta que quer se adotar uma criança, deixa isso em testamento e aí morre, né? Durante o procedimento, antes de prolatar a sentença. Que aí, nesse caso, então, o efeito da adoção irá retroagir a data do óbito, ok? Mas o que mais cai em prova? É isso aqui, ó. É isso aqui que cai em prova, ó. A adoção vai produzir efeito a partir de quando? A partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva. Gente, isso aqui é legal para a gente marcar para a prova. Isso aqui foi uma questão de prova, viu? Daí, então, a importância. Deixa eu marcar isso aqui para você. Ô, beleza, hein? Pronto, deixa eu marcar aqui, ó. A adoção produz efeitos a partir de quando? A partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva. Isso aqui, ó, que está em vermelho, estava no enunciado da questão. Isso aqui que está em azul estava na resposta. Normalmente está aqui, ó, modificação de prenome. É obrigatória a oitiva, tá? Ou seja, quem está sendo adotado tem que perguntar para ele. Não esqueçam desses detalhes. São detalhes importantes que certamente irão fazer toda a diferença na hora da nossa prova. Vamos dar sequência aqui? Simbora? Tranquilo até agora, né, pessoal? Vocês estão ficando craques em adoção.
O processo relativo à adoção é um processo longo, são juntados diversos documentos e aí é o seguinte, após esse processo terminar, gente, ele deverá ser o quê? Guardado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, caso haja alguma necessidade, você já vai aprender aqui comigo, por exemplo, que suponha-se que eu tenha sido adotado. Olha só que situação interessante. Suponha-se que eu tenha sido adotado com 1 ano de idade, 1 ano e meio. O tempo passou, quando eu completei 18 anos, eu fiquei sabendo que eu tinha sido adotado. Eu tenho direito de saber quais são os documentos em relação à minha adoção? Eu tenho, viu? Eu tenho direito de saber. Então eu vou ao fórum onde correu todo o processo e falo, olha, eu quero ver o meu processo de adoção. Você já vai ver isso aqui comigo. Por isso, pessoal, é que todo o processo da adoção, a juntada dos documentos, as oitivas, os laudos da equipe, tudo isso aí tá guardado. Sabe por quanto tempo? Para sempre. Para ser consultado a qualquer tempo. Beleza? É essa a informação que está aqui. Olha só. Então, o processo relativo à adoção serão mantidos em arquivo, tá? E isso vai ser feito o quê? Para ser consultado a qualquer tempo. O que o pessoal faz hoje? Normalmente, os processos são digitalizados, são guardados, então, né, microfilmados e são guardados nas mídias, ou seja, de uma forma digital. Olha só que interessante isso aqui, gente. Não existe na lei proibição de que criança com deficiência ou doença crônica possam ser adotadas. Pelo contrário, elas devem ser adotadas. E aí é o seguinte, normalmente, por terem esta condição especial, qualquer processo que envolva a adoção de criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica terá prioridade. Ah, professor, quer dizer então que se tiver um processo, se alguma família aceitou então lá adotar a criança que tem alguma deficiência, alguma doença crônica, esse processo terá prioridade? Sim, tem 10 processos de adoção, um deles envolve criança com deficiência. Beleza, ele vai ser o primeiro a ser analisado, pronto, acabou, tá? Ou seja, se cair na nossa prova, se tem prioridade, você sim. Há prioridade nos processos de adoção? Sim. Processos envolvendo a adoção de criança ou de adolescente com deficiência ou doença crônica terão prioridade. Em tese, gente, o processo para conclusão, ou seja, o processo para adoção, ele tem um prazo para ser concluído, tá? Esse prazo, nos termos aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o seguinte, olha, o prazo máximo, então, para a conclusão da ação de adoção deve ocorrer, sabe no prazo de quando? No prazo de 120 dias. Esse é o prazo, então. Ok? 120 dias. Isso, então, diz desde o início até o fim. Ah, deu início à ação? Deu. Tem 120 dias para ser concluída. Professor, mas é um assunto complexo. Não deu para concluir em 120 dias. Pode ser prorrogado? Pode. Pode ser prorrogado por mais 120 dias. Mas essa prorrogação não é automática. Tem que haver um pedido. Esse pedido tem que se fundamentar. Porque a ideia é o seguinte... Tem que se concluir essa ação logo, em 120 dias. Por quê? Pelo princípio do melhor interesse da criança, gente. A criança conseguiu alguém para adotá-la. Vamos tirá-la desse sofrimento. Vamos dar logo uma família para ela. Vamos dar um lar. Então, por isso, tem que ser cumprido esse prazo. Todo mundo envolvido, tá? Olha só. O adotado, ele tem direito de conhecer a sua origem biológica. Então, nesse exemplo aqui que eu vou dar para você, olha que interessante. Eu fui adotado com 6 meses de idade, cresci. Com 18 anos de idade, eu falo, olha, eu quero conhecer quem foram meus pais biológicos, quem é minha outra família. Eu posso, mais do que isso, eu tenho direito de conhecer a minha origem biológica, eu tenho direito de ter acesso ao processo, ok? Ou seja, tudo isso, após eu completar 18 anos, eu terei direito. Mas tem um detalhe que é interessante, antes dos 18 também eu posso. Mas aqui, ó, depois dos 18,
Eu vou lá no cartório e falo, quero ver meu processo de adoção. Quero ver quem é minha família, quem são meus pais biológicos. Olha que legal. Então, leve isso para a prova, tá? O adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica e também tem direito de ter acesso ao processo que envolveu a sua adoção. E mais, isso tudo poderá ser feito tão logo ele complete 18 anos, ok? Tranquilinhos até agora? Simbora aqui comigo, vamos para mais informações. Olha só, o acesso, como regra, o acesso ao processo de adoção será um direito da pessoa que foi adotada assim que ela completar 18 anos. Mas antes de completar 18, eu tenho 16, eu quero saber quem era a minha origem biológica, meus pais biológicos, eu posso? Posso, tá? O menor de 18 anos também, só que nesse caso, ao menor de 18 anos, ele poderá ter acesso a isso, mas desde que ele tenha orientação e assistência jurídica e psicológica. Então ele vai ter que se fazer acompanhado de uma assistência jurídica e psicológica também, tá? Olha só que interessante isso aqui, gente. Olha aqui nos meus olhos, olha que interessante isso aqui. Eu estou pondo a adoção por casal, mas vocês viram que não necessariamente precisa ser por casal, tá? Um casal me adotou, ok? Beleza. Quando eu completei 14 anos, infelizmente aquele casal que me adotou, né? Aquele casal faleceu. Isso quer dizer que eu vou voltar para a minha família biológica, para os meus pais biológicos? Não, gente. Não. O fato do casal que me adotou, ou seja, o fato dos pais que me adotaram ter morrido, isso não restabelece o meu vínculo anterior. Ou seja, eu não vou ter o meu vínculo com a minha família natural restabelecido. Esqueçam. Lembra lá que eu falei, olha, a adoção não é uma caixinha de chocolate que você vai lá no mercado, pega ou devolve. Não, ela é irrevogável. Beleza? Tranquilos? Simbora então, gente, olha, morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Isso despenca em prova. Novamente, despenca em prova. Detalhe. A autoridade judiciária que trabalha nessa área, da vara da infância e da juventude, possui diversas competências, diversas. Entre elas, tem uma que é muito importante, que é o seguinte, olha, essa autoridade, o juiz lá da vara da infância e da juventude, ele vai manter, gente, um registro de crianças e adolescentes que têm condições de serem adotados. E também vai ter um outro cadastro de pessoas que querem adotar. Então, em toda comarca, em todo fórum regional, lá na vara de infância e juventude, existem, então, 2 cadastros. Um de crianças que serão adotadas e outro de pessoas que querem adotar, ok? Beleza. Bem, para fazer parte desse cadastro, gente, para fazer parte desse cadastro, tem que haver ali uma análise de toda a situação, tá? Então é o seguinte, o deferimento da inscrição vai ser feito da seguinte forma. Primeiro, haverá uma consulta aos órgãos técnicos do juizado, depois vai se ouvir o Ministério Público. Então, imagina a seguinte situação, não é qualquer pessoa, gente, não é qualquer pessoa, não é de jeito nenhum que tem condições de adotar, tá? Por isso mesmo, então, tem esses requisitos. Não esqueçam desses assuntos aqui, muito cobrados em prova. Professor, marca aí pra gente quais são os assuntos mais cobrados em prova. Opa, vamos lá! Beleza, ó, esta aqui cai bastante... Esta aqui cai bastante. Não esqueça, o acesso ao processo de adoção pode ser deferido também ao menor de 18. A autoridade judiciária vai ter um cadastro, então, um registro de crianças em condições de ser adotados, tá ok? E outras de pessoas interessadas. O deferimento de inscrição tem que ser ouvido o quê? Os órgãos técnicos e o Ministério Público, ok? Não esqueçam desses detalhes, são importantes. Ainda, não será, gente, deferida a inscrição caso a pessoa que queira adotar não faça o quê? Não cumpra os requisitos legais.
não cumpra. Ou, por exemplo, não cumpra aquilo que está previsto lá no artigo 29, que eu fiz questão de reproduzir para você. Olha, não irá, né, não se deferirá a colocação em família substituto a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Já pensou uma pessoa com essa característica querer adotar? Claro que não. Claro que não. Vocês lembram de um caso que teve no Rio de Janeiro, de uma procuradora? Lembra? Pois é, muito parecido com isso aí, tá? A inscrição dos postulantes à adoção, ou seja, a inscrição das pessoas que querem adotar, que se manifestaram nesse sentido, ela será precedida de um período, gente, de preparação psicossocial. Significa o seguinte: você pede a inscrição, foi deferida ali inicialmente, ok. Você passará então, sabe por quê? Você passará por um momento de preparação psicossocial e também de preparação jurídica. Você receberá toda a orientação quanto a esta questão, ou seja, você não poderá alegar desconhecimento. Você receberá toda a informação necessária a respeito do Instituto da Adoção. Vão te explicar tudo. Olha, se você adotar, esta é a condição, ou seja, são as consequências jurídicas. Do ponto de vista psicossocial, como isso será tratado, ou seja, a inscrição desses postulantes, então, ela, antes de ser deferida em definitivo, antes o casal, então, deverá ser submetido. Eu falo casal porque eu estou dando como exemplo o casal, mas todas aquelas pessoas que querem adotar, antes passa por uma preparação psicossocial e jurídica. Vai ter uma equipe da Vara da Infância e Juventude que fará isso, ok? É isso aqui que cai em prova, o que eu destaquei para você aí. Sempre que possível, tá? Sempre que possível e recomendável, que essa preparação psicossocial e jurídica, ela vai incluir, inclusive, sabe o quê? O contato com crianças e adolescentes que estão lá naquele acolhimento e familiar institucional. Deixa eu te explicar isso aqui na prática. Vamos lá? Vamos fazer um teatro galantesco aqui? Simbora comigo. Eu, então, quero adotar uma pessoa. Opa, eu quero adotar. Beleza? Beleza. Eu faço o quê? Eu vou lá no fórum. Senhor juiz, eu, Eduardo Galante, quero adotar uma criança. E é verdade, viu, gente? Coincidentemente, é verdade. Eu estou na fila para adotar, viu? Quero adotar mais uma menininha, se Deus quiser. Deus vai me dar um anjinho, vai chegar na minha casa, se Deus quiser. Enfim, eu fui lá no fórum, falei, olha, eu quero adotar. Aí ele falou, olha, antes do senhor fazer, então, de ser definitivamente ali aceita a sua inscrição, nós vamos encaminhar o senhor para os técnicos da Vara da Infância e Juventude. O senhor vai receber, então, orientação psicossocial e também orientação jurídica, ok? Ok. Pessoal, eu fiquei 6 meses, diversos encontros, conversei com psicólogos, conversei com terapeutas, conversei com assistentes sociais, 6 meses conversando. Eles foram na minha casa, eles foram no meu serviço, eles conheceram a minha família, tudo isso durante 6 meses. Aí veio um advogado, veio me explicar, né, especialista nesse sentido, veio me explicar as consequências de uma adoção, ok. Ao final de 6 meses, eles me convidaram. Eles falaram assim, senhor Eduardo, vamos ali numa instituição que tem crianças em condições de serem adotadas, eu vou levar o senhor lá. Aí me levaram, gente. Chegou lá, eu tive contato, nossa, eu chego até a emocionar. Eu tive contato com diversas crianças lá que estão em condições de serem adotadas. A minha vontade era adotar todo mundo, mas é isso que eu quero dizer para você. Ou seja, você vai ter contato com criança justamente já para preparar o seu coração para um anjinho que Deus vai te mandar, tá bom? É isso que eu quero que você guarde para a prova. Então, durante esse período aqui, ó, durante essa preparação psicossocial, você vai ter contato com estas crianças, então, que estão em condições de ser adotadas, tá bom? Simbora? Beleza? Então, você já entendeu direitinho como é que funciona. Serão criados, tá? E também implementados cadastros estaduais.
Gente, muito cuidado com esse detalhe aqui, que é o seguinte, olha, nós vamos ter no contexto da Vara da Infância e Juventude o seguinte, nós teremos nós teremos um cadastro estadual e um cadastro nacional, tá? Nesse cadastro irão constar ali o nome de crianças e adolescentes que estão em condições de serem adotados e de pessoas ou casais que estão habilitados à adoção, ou seja, que já passou por toda aquela preparação, que está em condições de receber essa criança. Beleza? São 2 cadastros então. Cuidado, na banca ela vai querer colocar lá para você que serão criados e implementados cadastros estaduais, municipais e nacional. Não diz municipal, tá? Haverá cadastros distintos, tá? Para pessoas e casais residentes fora do país. Então nós temos um cadastro para as pessoas que estão no Brasil e para outras que estão fora do país, ok? Então, agora, nós só iremos consultar o cadastro de adoção de pessoas residentes fora do país se não tiver nenhum nome aqui no nosso cadastro nacional. Ou seja, antes de eu consultar ali o cadastro de pessoas que são habilitadas a adotar no cadastro internacional, antes eu vou consultar o cadastro estadual e o cadastro nacional, ok? As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção, elas terão acesso integral a esses cadastros, viu? Ou seja, normalmente ali é para que se faça troca de informações, é para que se investigue, é para que se aperfeiçoe o sistema. Além disso, a autoridade judiciária, ela tem um prazo, tá? Ela tem um prazo para realizar diversas atividades nesse aspecto. E aqui nos termos do nosso estatuto, a autoridade judiciária, ela irá providenciar no prazo de 48 horas, a inscrição de crianças e adolescentes que já estiverem em condições de serem adotadas. Ou seja, a partir do momento que a criança ali, tá? Teve condições já de ser adotada e desde que elas não tiveram colocação em família na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferida a sua habilitação. Ou seja, o juiz, tão logo ele saiba que a criança tem condições de ser adotada, tão logo ele tenha condições de saber quais são os casais que tiveram a sua habilitação à adoção, ele então deverá providenciar imediatamente a inscrição em 48 horas da inscrição das crianças que têm condições de ser adotada e também a inscrição dos casais que foram habilitados. Compete à autoridade central estadual, é ela quem é responsável por zelar por esse cadastro. É ela, então, que vai cuidar de todos os dados que são implementados nestes cadastros, ok? Foi consultado os cadastros. Viram ali que não tem nenhum pretendente habilitado residente no Brasil que seja compatível com aquela adoção. E aí o que acontece? Né? A criança se manifestou, ou seja, ela fez ali, não tem lá o princípio do melhor interesse da criança, ela manifestou ali uma condição e dentro daquela condição não se achou nenhum casal em condições de atender. O que vai acontecer? Essa criança então será encaminhada à adoção internacional. Mas lembro, a adoção internacional é caráter excepcional, só se não tiver no cadastro estadual e cadastro nacional alguma família em condição de adotar essa criança e esse adolescente, ok? Não esqueçam. Não foi localizado uma pessoa ou mesmo um casal interessado na adoção. O que vai ser feito então? Nesse caso, a criança e o adolescente, sempre que possível e recomendável, ele será colocado então numa família dentro daquele programa de acolhimento familiar. Ou seja, enquanto não é possível fazer a adoção, de preferência a criança ficará no programa de acolhimento familiar. A alimentação do cadastro, tá? No que diz respeito ali aos postulantes à adoção, será rigidamente controladas e mais, o Ministério Público, o promotor de justiça, vai fiscalizar esse cadastro, ok? Não esqueçam. No caso de adoção internacional, o candidato, gente, ele tem que comprovar lá no curso do procedimento que preenche todos os requisitos para adoção, que possui um perfil, que tem condições, que possui ali, então, todos aqueles requisitos que são necessários em lei. E mais, será assegurada prioridade no cadastro àquelas pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica ou ainda
com necessidades específicas de saúde, além daquelas condições também onde possui grupos de irmãos. Isso aqui, ó, despeca em prova, viu? Estes processos, então, têm prioridade de tramitação. O que é uma adoção internacional? Isso caiu em prova. É o seguinte, é aquela, gente, onde a pessoa ou o casal que pretende adotar possui, tá, residência habitual em um país parte que faz parte daquela convenção de Haia e que deseja adotar uma criança em outro país que também faça parte desta convenção. O Brasil participa, viu? Beleza? A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou ainda domiciliado no Brasil só vai ter lugar, gente, quando restar comprovado o seguinte. Primeiro, que a colocação em família adotiva é a solução adequada para o caso concreto, ou seja, eu não consegui adotá-la, fazer com que ela fosse adotada aqui no Brasil. Que foram esgotadas todas as possibilidades de colocar essa criança numa família brasileira. E no caso, se for a adoção de um adolescente, que ele então tenha sido consultado, evidentemente, levando em consideração o seu grau de desenvolvimento, e que ele então se encontra preparado para essa medida, ou seja, de ser adotado num contexto internacional e ir para outro país. Tudo isso aí tem que ser levado em consideração, ok? Os brasileiros residentes no exterior, eles terão preferência sobre os estrangeiros. Esta é a regra. Pode ser que tenha um brasileiro que mora em outro país e ele queira adotar. Nesse caso, ele terá preferência. A adoção internacional, gente, pressupõe-se da intervenção tanto das autoridades estaduais como federal. Sabe por quê? Tem que ter um controle rigorosíssimo quanto a esses critérios, tá bom? Não esqueçam desses detalhes. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, esta nossa aula, novamente, ela passou um pouquinho do nosso tempo normal, mas é porque é o seguinte, eu não queria transferir para a próxima aula assuntos relacionados à adoção. Eu queria concentrar tudo aqui justamente para facilitar o nosso estudo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, como você está focado na aprovação, uns minutinhos a mais, uns minutinhos a menos, não vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o resultado que nós vamos alcançar. E olha, eu garanto a você, com a nossa aula 6 e 7, você virou um mestre em adoção. E é isso que eu quero de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau!